Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Estamos juntos, mais uma vez, e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando e também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que clicam no dedinho de joinha. Iremos aqui mandar um alô especial para mais alguns amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos escrevem e não iremos novamente citar a cidade que você mora, mas você sabe que é você, pelo nome que eu falar aqui. Um alô especial para Maria das Graças Ferreira, para Terezinha Passos, para Maria Ângela, para o Lau Kriegel, para Ricardo Rodrigues, para Nilda, para o Gideão, para Silmara Alves, para Genésia Ribeiro, um alô especial para Sinália Nascimento, Tereza Lima Nascimento, Sidival e Eliane, Renilda Bispo, Josias Rodrigues, Marli Abreu Lima, Abádia Ferraz, Jandira Alves, Gilson Paulino, Emílio Wagmacher Neto, Ruth Paixão, Maria Cleci Aires e todos os demais que nos escrevem. E todos esses também nos escrevem pedindo orações e sempre estamos orando por vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença, te agradecemos pela vida, te agradecemos por este dia, te agradecemos por tudo que tens feito por cada um de nós. E neste momento, Pai, nós iremos novamente estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a termos a nossa mente aberta para entendermos, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, cada um tem as suas necessidades, seus problemas, dê vitórias conforme a Tua vontade. A todos esses nomes que nós citamos aqui hoje, Tu sabes e conheces os pedidos que cada um deles nos envia e que Tu trabalhe com cada um, concedendo as bênçãos, vitórias, e Tu sabes os problemas que eles enfrentam e as necessidades que têm. Que, acima de tudo, nós tenhamos a nossa fé fortalecida em Ti cada dia, que nós não venhamos a desanimar, mas que possamos perseverar até o fim para sermos salvos. Em nome de Jesus nós Te pedimos agradecidos. Amém. Essa semana é o nosso último estudo desta série, O Amor e a Justiça de Deus, e falamos aqui ontem a respeito da lei do amor, que são os 10 mandamentos. Muitas pessoas pensam que Deus colocou esses mandamentos, nos concedeu esses mandamentos para nos restringir, para nos limitar, mas não, é a liberdade que Deus nos deu. Porque se nós obedecemos aos mandamentos de Deus, nós vamos evitar muitos problemas. É como se estivéssemos à beira de um precipício e Deus então ali, próximo ao precipício, colocasse uma cerca ou um muro para que nós não passássemos dali e caíssemos naquele precipício. Então a lei ela nos protege. E, por exemplo, se nós honramos o nosso pai e nossa mãe, que é o 5º mandamento, a Bíblia nos diz que nós vamos ter uma vida longa. E nós deveremos honrar os nossos pais em qualquer situação, em qualquer momento, desde quando eles passaram a cuidar de nós, crianças ainda, depois crescemos, nos tornamos adultos e nos vamos envelhecendo, mas os nossos pais ainda estão vivos, continuemos honrando os nossos pais, fazendo o melhor que nós possamos fazer para eles e obedecendo aos conselhos que eles nos deram. Se nós não adulteramos, nós vamos evitar problemas com a nossa família e com outras pessoas. Então, a lei de Deus, ela nos protege, ela é a lei do amor. E o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele disse em Mateus 22, no verso 37, que nós deveremos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração. Mateus 22, verso 37. Então, quando Deus começou aqui a escrever os 10 mandamentos, ele disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vejam, Deus, ele precisa ser o Deus de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. E também, quando nós lemos em Mateus 22, verso 39, aí Jesus ele disse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, é a lei do amor. A lei, ela não é somente para nos punir, para nos restringir, nos limitar, não. É porque Deus nos ama, porque Deus é amor. E a lei dele também é a lei do amor. Ele quer o melhor para cada um de nós. Se todas as pessoas obedecessem a esses 10 mandamentos que Deus deixou, o mundo seria um mundo totalmente diferente. Não haveria tanta violência, não haveria tanta inveja, não haveria
tantos problemas que nós enfrentamos na vida com as pessoas. Por quê? Porque não conhecem a Deus e, acima de tudo, se conhecerem, não obedecem a Deus, principalmente esses 10 mandamentos. E o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu que a lei de Deus, ela é santa, ela é justa, ela é boa. E lemos aqui em Romanos capítulo 3, nos versos 25 e 26, o apóstolo Paulo, ele nos escreveu: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, e com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então veja como Deus ele ama o ser humano. Ele não condenou o homem no passado. Ele também não nos condena hoje. Ele quer nos justificar, ele quer nos perdoar, ele quer nos salvar através de Jesus. Então, Deus, ele se mostrou justo e justificador. Por que Deus é justo? Porque Jesus viveu uma vida justa aqui enquanto esteve na terra, 33 anos. Jesus viveu uma vida justa e então ele justifica todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Ainda em Romanos, no capítulo 6 e nos versos de 1 a 3, o apóstolo Paulo escreveu: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada dia mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Então, nós não precisamos continuar pecando para que Deus mostre a sua graça a nós. Não. Desde o momento em que nós cremos em Jesus e o aceitamos em nossa vida, nós então morremos para o pecado. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós passamos pelo batismo, o batismo de imersão. Muitas das igrejas têm os tanques batismais dentro da igreja, então no tanque batismal ali, quando a pessoa entra e que é mergulhada na água, ela está morrendo para o pecado, sendo sepultada, e quando ela levanta da água, que o pastor, o líder espiritual, tira aquela pessoa da água, ela está ressuscitando para uma nova vida. É como quando Cristo morreu por nós, estamos então aceitando Jesus e nos unindo a Cristo através do batismo, nos unindo a Cristo através da sua morte. E muitas igrejas não têm tanque batismal, mas aí vão a um rio, vão a um lago, mesmo na praia, e ali batizam as pessoas, porque o batismo ele tem que ser por imersão, é batizar mergulhando a pessoa e depois tirando-a da água. Então morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus. E ainda em Romanos, no capítulo 7, Romanos, capítulo 7, nos versos 7 a 12, Paulo continua dizendo aqui: Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa e santos, justos e bons são os seus mandamentos. Vejam, o apóstolo Paulo, antes dele conhecer a Jesus, ele vivia sem lei, ele era legalista porque ele era judeu. Ele queria cumprir à risca a letra da lei, mas a letra da lei, ela não salva, a letra da lei, ela condena. E a lei, ela mostra o pecado. Diz aqui Paulo, ele não conheceria que cobiçar é pecado se a lei não dissesse. Então, muitas pessoas que não têm a Jesus em sua vida, vivem uma vida como se não tivesse que prestar conta a ninguém no final da sua vida, e eles não são acusados na sua mente de que estão em pecado. Por quê? Porque eles estão sem lei. Mas a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus e o aceitamos em nossa vida, nós conhecemos a lei de Deus, então nós vamos conhecer a luta entre o bem e o mal que nós travamos. O desejo de fazer as coisas erradas, que é a nossa tendência normal, contra
aquele desejo de fazer as coisas certas, que é o Espírito Santo trabalhando conosco. Então, a lei, ela desperta em nós o pecado, ela mostra que nós estamos errados. A lei, ela só serve para mostrar onde nós estamos falhando e que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, a lei, ela é chamada até mesmo pelo apóstolo Paulo de um aio, um condutor que conduz a Cristo. Ela nos leva a Jesus. E nunca pense que você ou que alguém poderá ser salvo por obedecer, por guardar. Não, somos salvos por Jesus. E quando nós somos salvos por Jesus, nós então obedecemos a Deus e fazemos a vontade dele em nossa vida. Algumas pessoas acreditam que a graça e a redenção, elas anulam a lei. Mas aqui, nesses versos que nós lemos, em Romanos 6 e também em Romanos 7, Paulo deixa claro que jamais devemos continuar no pecado para que a graça aumente. Pelo contrário, os que estão em Cristo, mediante a fé, foram batizados na morte de Jesus e então devem, portanto, considerar-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A lei de Deus, ela não possui ligação com o pecado, mas, entre outras coisas, a lei de Deus, ela torna o pecado e a nossa pecaminosidade mais visíveis para nós. É por isso que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, como diz aqui Paulo em Romanos capítulo 7 e no verso 12. A lei de Deus, ela revela como nada mais nossa necessidade de salvação, que só vem por meio de Jesus. Assim, diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 3, verso 31, não anulamos a lei por meio da fé, mas, pelo contrário, confirmamos a lei. A fé, ela faz com que nós tenhamos a plena consciência de que é necessário nós estarmos obedecendo a Deus, fazendo a vontade dele, seguindo os seus mandamentos. Jesus, ele disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Esse cumprir aqui é fazer com que a vontade de Deus fosse realizada na vida dele. Não foi para colocar fim à lei, foi para obedecer. Por isso, Jesus ele veio. E tudo o que havia sido prometido na lei e nos profetas, Jesus cumpriu. E então Jesus ele disse em Mateus capítulo 5, verso 18, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Vejam, a lei não mudou, Deus ele não mudou e nós não somos salvos pela lei, mas é necessário nós obedecermos para fazermos a vontade de Deus em nossa vida. Nós sabemos que a lei, ela representa a santidade de Deus. A lei, ela representa o caráter de Deus, que é perfeito, que é um caráter de amor, que é um caráter de justiça, de bondade também, um caráter de verdade. Nós sabemos que quando nós, pela graça de Deus, estamos procurando colocar em prática em nossa vida os 10 mandamentos, nós estamos demonstrando que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e de que Ele vive em nós. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco estudando a Bíblia mais uma vez. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Lembramos a todos que com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.